6 anos, e a vida me deu oportunidade, primeiro, de viver, depois de poder professar a fé. Padre Paulo Sérgio Lopes Gonçalves, Eucaristia, fonte e vida da missão da igreja. De saber da importância da compreensão catequética e viver uma experiência de fé, Pego de fio. E viver a experiência. Pronto, agora acho que dá. Então, viver essa experiência de fé na minha família, nos bairros onde eu vivi. E a minha mãe foi catequista também, por 26 anos. Em casa eu fui catequista, mas as outras, só uma das minhas irmãs, nós são 4, que não foi catequista, mas as outras 3 sim, meu irmão também. Então a gente tem uma tradição dentro da catequese, em especial com a catequese de crianças. E eu, depois que me ordenei padre em 1990, estive numa paróquia americana, e lá também a diocese iniciou o processo formativo de propedêutico, que é esse processo que antecede ao seminário de filosofia, e eu fiquei à frente. Foi o início da diocese, que a diocese tinha um propedêutico, e para mim era tudo novo, né? Primeiro ser padre, ser pároco e estar à frente do processo formativo. E 3 anos depois eu fui estudar em Roma, onde eu fui fazer o meu doutorado em teologia, fiz também uma especialização em filosofia. Já antes de ir estudar em Roma, eu entrei na PUC de Campinas como professor substituto, e fui ajudar um pouco na pastoral universitária. Depois que eu voltei dos meus estudos, retomei minhas atividades na PUC, e aí já numa outra condição, assumindo disciplinas, 2 disciplinas como professor titular, e ao mesmo tempo sendo pároco em Limeira. E naquele ano, 1998, o bispo da diocese, que na época era Dom Ercílio, me pediu para pensar uma estrutura formativa para os leigos no âmbito da teologia. A diocese já tinha a escola de catequese e já tinha uma escola de fé e política. E no comecinho de 99 nós fundamos a escola de teologia, onde hoje a gente acaba tendo a escola de teologia, a escola de catequese, a escola de fé e política, todas num centro de formação único, e além disso tem também outras instâncias formativas na diocese. E eu vim desenvolvendo de 1998 para cá também minha atividade na PUC de Campinas, como professor, como pesquisador em teologia e filosofia, e hoje eu me encontro nessa condição de trabalhar mais concentradamente na pesquisa filosófico-teológica, em diálogo com outras áreas, especificamente sobre o significado do fenômeno e da experiência religiosa, mais na experiência religiosa cristã, e também na Diocese de Limeira eu tenho ajudado no centro de formação. Tem algumas pessoas aqui que estão conosco na coordenação da formação de catequistas, e ajudo, e tenho ajudado também no final de semana numa paróquia. Há algum tempo eu estava um pouquinho à frente, agora estou mais ajudando. Então me foi pedido hoje que desenvolvesse o tema sobre Eucaristia, fonte de vida e missão da Igreja. Esse tema, eu
tenho refletido muito pouco a respeito nos últimos anos, mas refleti bastante no final da década de 1990 e início da década de 2000, porque tive que assumir uma disciplina sobre o sacramento da Eucaristia. E no ano de 2001, Campinas foi a sede do Congresso Eucarístico Nacional. Foi formada uma equipe para fazer o texto teológico do Congresso, e num determinado momento, aquela equipe me pediu para estar presente também, e nós fizemos juntos lá um documento, e quando foi para a CNBB o documento foi reprovado. O documento não estava bom. E aí nós tínhamos um tempo reduzido para terminar o documento e entregar para o Brasil inteiro, mas o documento, eu me lembro que com o tempo reduzido, com uma série de problemas no documento, aí o Dom Gilberto, que era o arcebispo da época, explicitamente disse assim: olha, eu acho que quem tem mais tempo de arrumar e de pensar melhor é o Paulo Sérgio. Então, você pode fazer, né? E fui fazer o documento, e para mim foi uma experiência muito boa, porque nós tínhamos colaboradores do Brasil todo, né? A questão era poder reunir todos esses textos diversos sobre subtemas da Eucaristia e dentro de uma unidade de redação, muito mais do que de redação no sentido do estilo, da gramática da língua portuguesa, mas no sentido propriamente da fé, o que a fé diz. E isso me proporcionou poder aprofundar ainda melhor o tema da Eucaristia, em termos bíblicos, em termos de tradição, em termos de prática pastoral e especificamente litúrgica. E no texto tem claro, eu acabei trabalhando o texto todo, com os textos que eu tinha, que os autores me mandavam. A introdução e conclusão tem muito aqui do meu jeito, mas tem um apêndice que eu deixei cópia com o padre Paulo Gil, que é do Congresso, mas fui eu que escrevi e eles não mexeram, né? Então, nesse sentido, se alguém quiser depois ter um texto, é um texto mais de âmbito histórico, teológico sobre a Eucaristia. Então, para trabalhar esse tema, nós temos várias maneiras. Eu podia seguir a ementa que me foi passada, literalmente, e aí trabalharíamos o tema dentro de subtemas. No entanto, tem uma outra maneira, que é a que eu prefiro, que é a maneira mais clássica de quem trabalha com teologia. Lembrando que toda teologia sempre tem incidência, sempre tem presença no âmbito da pastoral, que é a maneira de tomar aquilo que, numa linguagem mais clássica, se chama, em latim, auditus fidei, quer dizer, o escutar a fé, e o intellectus fidei, a inteligência da fé, o pensar essa fé que nós escutamos. E essa fé que nós escutamos por dois canais, por duas vias. A via da Bíblia e a via da tradição eclesial. Que na verdade são as duas vias da catequese. Não se faz catequese sem Bíblia, não se faz catequese sem a tradição eclesial, onde se apresentam os ensinamentos dos papas, dos concílios, dos bispos e etc. E tudo isso que nós escutamos da fé, nós unimos à inteligência da fé. Quer dizer, nós pensamos tudo isso, articulando aqui com a história da nossa vida e com
outros instrumentos científicos que auxiliam a teologia, ou eu diria a teoria da fé, a pensar aquilo que ela se propõe a pensar, no caso nosso, a Eucaristia. Então, o nosso tempo não é um tempo tão pequeno, mas também não é grande, né? É um tempo razoável, mas eu vou aqui privilegiar a perspectiva bíblica no primeiro momento, né? E depois, rapidamente, dizer algumas coisas da tradição, e para que nós possamos entrar no aspecto da missão da igreja, que no meu modo de ver tem pelo menos 4 pontos fundamentais no que corresponde à Eucaristia. Porque a Eucaristia não pode ser vista tão somente dentro do rito eucarístico, ou dentro de uma concepção que deu muito problema na história da igreja, que é a concepção, por exemplo, de transubstanciação, que é uma concepção da qual nós, católicos, não podemos e nem devemos abdicar. Porém, é preciso compreender que é uma concepção que, historicamente, muita coisa foi movida por ela, em termos de tensão mesmo, tanto no interior da igreja, quanto na relação da igreja católica com outras igrejas, com as igrejas protestantes em especial. Pois bem, pode passar. Então, nesse sentido, como eu dizia, o objetivo aqui é apresentar de um modo analítico a Eucaristia como sacramento originário da vida e da missão da igreja. Tem uma frase nos padres da igreja, que não foi apenas um padre, mas diversos padres que disseram, nos séculos III e IV, a Eucaristia faz a igreja faz a Eucaristia. Quer dizer, essa associação, ou essa indissociabilidade entre Eucaristia e igreja é fundamental, né? Não há como ser igreja sem Eucaristia, e não há como celebrar e levar a cabo a Eucaristia sem igreja. Por quê? Porque o próprio nascimento da igreja nasce daquilo que a igreja surge daquilo que é essencial na Eucaristia, que é a experiência do encontro com o ressuscitado Jesus. Quer dizer, essa experiência do encontro dos apóstolos, que é bom nós lembrarmos lá em Pentecostes, que estavam fechados por medo dos judeus. E quando fizeram a experiência do encontro com Jesus ressuscitado, e esse Jesus ressuscitado é o crucificado, porque ele aparece com as marcas dos pregos nas mãos, aparece com as suas chagas. Então é o crucificado que ressuscitou. Então, dessa experiência do encontro com o crucificado ressuscitado, é que nasce a igreja de Cristo. Ela nasce daqui. Ela nasce dessa experiência fundamental, que é uma experiência espiritual, no sentido de uma experiência de ação do Espírito que vivificou Jesus e do Espírito que inspirou os apóstolos ao encontro com Jesus. E para isso, como eu dizia, nós utilizamos da Escritura, utilizamos da tradição e inferimos aqui pontos sistemáticos. Portanto, quando inferimos pontos sistemáticos, nós temos algumas concepções. Então, uma concepção importante que eu vou aqui desenvolver em termos bíblicos é a Eucaristia como ceia fraterna do Senhor, ou simplesmente como ceia do Senhor. Essa é uma concepção. Para alguns estudiosos, até a mais importante. Mas é uma concepção, porque tem outra. Tem a concepção
do sacrifício amoroso, muito presente na carta aos Hebreus, nós vamos ver também daqui a pouco. A Eucaristia como um sacrifício. Inclusive, eu digo, eu não sou professor de liturgia, mas eu digo aos meus alunos da teologia na PUC, que quando eles forem construir igreja, construir templo, no momento que eles forem fazer o altar, que eles definam qual a concepção de Eucaristia. Porque se for uma concepção de ceia, então vale, por exemplo, uma disposição desta aqui, de uma mesa como essa, não há problema nenhum, ou até menor, mas é retangular. Agora, se for uma concepção de sacrifício, então é uma mesa menor, talvez um quadrado com inclinações, dando a impressão da imolação, de um espaço para a imolação do cordeiro. A concepção nos leva também à arquitetura do altar. Eu fiquei numa paróquia por 10 anos, e quando eu cheguei, eles tinham terminado a igreja. E aí precisava ornamentar a igreja, embora algumas coisas já tivessem feito. Mas fomos pensar o altar. E aí, depois de uma discussão de umas 3 horas, decidimos que a concepção do altar deveria ser consoante a ideia de que a Eucaristia como ceia fraterna. E quem nos acompanhou, talvez algumas pessoas aqui conheçam, foi uma arquiteta especialista em liturgia, agora não vou lembrar o sobrenome, Regina ela se chama, e ela é aqui de Cotia. Já ajudou bastante em diversas dioceses. E aí surgiu a ideia, bom, então vamos fazer uma mesa, um altar de ceia. E alguém disse assim, por que não faz um altar então de 5 metros de comprimento? E nós fizemos. O presbitério era grande, então proporcionava que se pusesse uma mesa grande. Mas a ideia é essa, a ideia de ceia onde cabem todos. Onde cabe muita gente, ideia de inclusão na ceia do Senhor. Uma outra ideia importante que surge aqui é a presença real de Cristo na igreja e no mundo. Essa é uma concepção ecumênica. Uma concepção ecumênica, porque o grande problema do ecumenismo, em especial com as igrejas da Reforma Protestante do século XVI, é que a nossa ideia de transubstanciação não é acolhida pelas igrejas da Reforma Protestante. E de modo que eles não caracterizam o que nós chamamos de Santíssimo como presença de Cristo. Então, quando pensamos na Eucaristia como presença real, quer dizer, estamos aqui fugindo de uma concepção de mera representação. Mas realmente Cristo está presente na Eucaristia. E isso é possível que não só a Igreja Católica conceba, sem deixar de lado a ideia de transubstanciação, mas também que outras igrejas cristãs venham a ter tal concepção. E por fim, um resultado também esperado aqui é do sonho escatológico. Tem uma parábolazinha que está presente no livro, nossa, é um livro do Leonardo Boff. Ele colocou lá uns apêndices e tem uma parábolazinha chinesa que mostra o seguinte: um discípulo perguntou ao mestre chinês qual é a diferença entre o céu e o inferno. E ele dizia, o mestre respondeu, o inferno é a seguinte cena: uma mesa farta, cheia de muita comida, muito arroz, porque os chineses gostam de arroz, em volta dela mendigos, maltrapilhos, todos com muita fome. Única forma de acesso à comida, palitos de 2 a 3 metros de comprimento. Então, cada um queria colocar comida na sua própria boca. É impossível num palito enorme. Como é que se faz isso? Só se for um homem elástico, mulher elástica,
de levar a mão até 3,5 metros para poder trazer a comida para a própria boca. Então isso é inferno. Muita fartura, mas muito egoísmo. E, consequentemente, muita solidão, muita fome. O céu é o contrário. A mesa farta, cheia de muita comida, muito arroz. Em volta dela, mendigos, maltrapilhos, todos com muita fome. Única forma de acesso à comida, palitos de 2 a 3 metros de comprimento. Mas ao invés de cada um colocar na sua própria boca, um colocava na boca do outro. Então, isso é o céu, é a comunhão, é a fraternidade, e consequentemente barriga cheia, sem pé na areia. Né? Eu já vi essa parábola com colher. Você só podia colocar colher. Pois é, a ideia é que nós estamos diante de uma possibilidade de saciamento. Sim. A mediação é um instrumento que necessita, que para ser usado, necessita da comunhão. Né? Então, quando não se tem, isso serve para nós, em termos de igreja, serve para muitas coisas. Né? Mesmo na pastoral, na catequese, quer dizer, a boa catequese, antes de tudo, funciona com boa equipe de catequistas. Né? Com boa equipe de catequistas. Agora, a noção de equipe vai ficar bastante na nossa cultura, porque a Alemanha foi uma grande equipe. Montou um projeto, né? Até Dom Valmor, lá no nosso congresso antes de ontem, usou a Alemanha como exemplo agora de trabalho em equipe. Muito bem. Então, vamos tomar o caminho da Escritura. E aqui eu selecionei alguns textos, e o primeiro deles, eu na verdade selecionei 4 textos. Um de Paulo, um de Marcos, um de Lucas e um de Mateus. São os sinóticos de Paulo. Mas tem um texto clássico, que é 1 Coríntios 11, 23 a 26, que é aquele texto que vamos chamar da ceia do Senhor. Né? Então eu pediria aqui... Como que é o seu nome? Mário. Você pode ler? Posso? 1 Coríntios, né? Acho que... Não, espera aí. Então, 1 Coríntios 11, 23 a 26. Com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo, que é para vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Todas as vezes, pois, que comeis desse pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Muito bem. Bom, esse é um texto sobre Eucaristia, eu entendo ser o mais antigo de todos os textos. Até porque a literatura paulina é a literatura que se inicia na década de 50 do primeiro século. Portanto, é o texto mais antigo. E tem um contexto histórico interessante, porque este modelo de Eucaristia como ceia, e como ceia que faz memória da ceia derradeira do Senhor, é o modelo da comunidade de Antioquia. Quer dizer, a comunidade de Antioquia, para Paulo, é uma comunidade fascinante. É interessante, não tem na Bíblia nenhum escrito específico de Paulo para Antioquia. Mas ele conheceu de perto a comunidade. E conhecendo de perto a comunidade, percebeu que o modelo de ceia do Senhor era um modelo de ceia fraterna. E qual é o fundamento dessa ceia fraterna? A própria ceia
última de Jesus. Se nós perguntarmos, Jesus fez uma ou mais ceias com os seus discípulos? Muitas. Muitas ceias. Só que tem a chamada última ceia, ou ceia derradeira, que é, do ponto de vista da fé, o fundamento para uma concepção de fé acerca da Eucaristia. Portanto, o contexto histórico é a comunidade de Antioquia, o modelo de Antioquia. Paulo tem muito disso. Paulo vê, por exemplo, a primeira carta aos Tessalonicenses, que é o primeiro escrito de Paulo, aliás, o primeiro escrito do Novo Testamento. E Paulo, naquela carta, elogia a comunidade. Ele vê a comunidade vivendo bem, vê a comunidade vivendo como comunidade cristã, e faz o elogio. Então, Paulo, quando tem que elogiar, elogia. Quando tem que criticar, critica, e é bom que a gente depois cuide das feridas. Porque ele é forte a própria segunda carta aos Tessalonicenses, por exemplo, quando estão muitas pessoas esperando a segunda vinda do Senhor, e literalmente eles sentavam durante o dia, cruzavam os braços e ficavam esperando Jesus chegar. E quando dava a fome, buscavam comida que alguém já fez. Quando Paulo diz, quem não trabalhar não come. Não é assim que espera o Senhor, nessa preguiça toda. Tem que esperar o Senhor em atividade. Muito bem. Há um contexto teológico importante aqui, na chamada desse modelo de ceia, que é o contexto da ceia judaica. O texto paradigmático, o texto modelo, é o texto de Êxodo 12, de 1 a 14. Todos devem se lembrar desse texto, quando, na verdade, Deus diz para Moisés que prepare o povo para o dia da saída do Egito. E é interessante que há uma preparação em função da chamada ceia da Páscoa. Páscoa, passagem. A Páscoa está primeiramente associada ao Êxodo, porque se o Êxodo é saída, a Páscoa é passagem. Passagem do velho para o novo. Então, passagem da escravidão para a liberdade, através da libertação. Nesse sentido, na ceia judaica, é interessante que a ceia, primeiro, ela era feita no 14º dia do primeiro mês da primavera. Isso é um dado importante. Primavera é uma época de sorriso, é uma época de flores. 14º dia, então vamos um pouquinho de matemática. 14 é resultado de 2 vezes 7. 7 é o número da perfeição. Então, perfeitamente 2 vezes a Páscoa aqui. Para mostrar tanto o sentido histórico quanto o sentido escatológico da Páscoa. Outra coisa importante. Os pães ácidos, os pães sem fermento e as ervas amargas. Exatamente para lembrar o que? O período da escravidão no Egito. O período do tempo antigo, que era o tempo de escravidão. Depois, o cordeiro. O cordeiro é o melhor cordeiro. É o melhor cordeiro que tem que ser tomado. E é interessante se nós olharmos o esquema dos primeiros 7 capítulos do livro dos Levíticos, que são esquemas de cultos sacrificais. E ali nós temos pelo menos 4 formas de cultos sacrificais. Eu vou dizer 2 delas. Uma forma é a forma da expiação. Se tomava o cordeiro, então, primeira coisa importante, aí já é a ideia de sacrifício. A ideia de sacrifício, não a ideia de ceia. Mas é importante isso também para compreender a ceia. Como é que a ceia era feita? Porque no livro dos Levíticos,